Vamos falar do pessoal do Corinthians, então. Porque houve a troca aí, né, agora de Presidência, né? presidência, de chapa, de tudo lá. É. E foi um pessoal que acertou muito e errou muito também. Acho que na vida sempre acontece isso. Mas a torcida estava muito chateada com esses últimos anos de gestão aí do Corinthians. A dívida aumentou muito. Por que essa dívida do Corinthians ficou tão grande? Você passou por lá um pouco, você estava lá dentro, você deve ter tido acesso aí a alguma coisa que a gente não teve. Essa resposta a gente não consegue nunca decifrar. Eu vejo entrevista do Andrés, eu vejo entrevista do Gobi, do Ilho. Assim, fica sempre difícil de entender por que essa dívida sempre cresceu tanto. Olha, é difícil porque é uma bola de neve, né? Ela vem vindo, crescendo, crescendo, crescendo. E para você hoje conseguir ficar competitivo, o que você tem que fazer? Investir na contratação de atletas de alto nível. Então, mas o Aquilo que você também enxerga. não ficou competitivo, né? Exatamente, Se você for ver exatamente. competitivo mesmo, não foi. O Certo. brasileiro passado do Corinthians foi, gente, o Corinthians teve ameaçado pelo rebaixamento. No outro do Vitor Pereira, ficou no G6, ficou bem. mas Foi isso bem. é ser competitivo? Não, Competir... pro Corinthians é pouco. Não, ficou Pra ali no Corinthians é G6, pouco. bateu uma final da Copa do Brasil, beleza. Mas o Fortaleza também bateu final de Sul-Americana. Ser competitivo, na minha opinião, é estar sempre ali. Brigando no título. Brigando, bom, não Certo. tá vendo tão distante a parada. Não foi competitivo. O que aconteceu? O Duílio ficou sem diretor de futebol, sem executivo nos últimos anos, né? Ele assumiu tudo sozinho também. Você acha que foi, de repente, um erro dele? Uma pretensão de querer resolver tudo sozinho, que teve que tirar o Roberto? Como é que foi isso aí? Você teve lá, pô. Eu Conta tive. pra nós. Ele teve lá, senhor Mano. Nós não. O Alfinete, ele tá curioso, né, cara? Ele quer saber. É. Olha, o Corinthians, ele já vem com uma dívida já de muito tempo. Aí você... É coisa assim, que a gente nunca... Mesmo eu estando lá dentro, a gente via os números de dívida, que é o que é passado dentro do conselho, das reuniões lá, e a dívida é passada para a imprensa. Que a gente vê que é muito alta. Então você tem alguns fatores ali de que investimento para formar uma equipe competitiva que aí não consegue Não pode alcançar. abrir mão disso, né? Não pode abrir mão. Hoje, foi crescendo. Hoje, a gente vê, na minha época, você ter um salário de 300, 400 mil, era, os top, né? Depois começou 1 milhão, os tops. Hoje tem jogador ganhando 2 milhões. Então, e se você não faz um investimento para trazer um atleta de nome, pagar para ele 1 milhão, se você não paga, você pede pro Flamengo, que vai pagar 1 milhão. Pra deixar no banco. Pra deixar no banco. Você entendeu? Era o Michael. A gente queria o Michael para vir pro Corinthians. A gente acreditava que era um perfil que ia ajudar bastante. E aí foi pro Flamengo ficar no banco. Foi decisivo em alguns jogos, entrou tudo. Mas eu acredito naquele momento ele ia vir pro Corinthians. O planejamento era pra ser o cara. No Flamengo ele foi, criou a sua história lá, fez história dentro do Flamengo. Mas, 30 jogadores que você vê que tinha condição de ser titular dentro do Flamengo. Você não mexeu com dinheiro no Corinthians, mas eu te pergunto. O Corinthians tem condições de pagar 2 milhões por mês pro Gabriel, por exemplo? Gabriel, olha, Vou te ajudar a responder. Pagava 1 milhão pro Luan, hein? Que não jogava. Pro Luan, exato. Por incrível que pareça, eu não sei o modelo de contrato que vai ser feito, mas no Corinthians, pelo menos no período que eu estava, desde como atleta e gerente, carteira nunca atrasou. A carteira. Então aí depende. Se Mas o atleta isso é um migué, não é? Explica Então, isso aí também. Esse eu não negócio sei da o carteira contrato. com a... Direito de imagem direito de imagem. salário, pô. Faz parte do salário. Só que aí você atrasa. O clube atrasa. Infelizmente, né? É ruim falar isso. Vamos supor, no meu caso, sei lá, vou chutar. Era 10 na carteira, 10 na imagem. Vamos supor, um salário de 2 milhões. 1 milhão na carteira, 1 milhão na imagem. Esse 1 milhão da imagem acaba Na atrasando. carteira Então, você não pode atrasar, porque senão você tem problema na justiça, o jogador pode sair livre. Então, assim, depende da maneira que o clube vai fazer. Às vezes o clube pega, faz assim, ó, vamos botar 50 na carteira, Mas normalmente 50 é quanto? na imagem. 50-50 ou não? Depende de cada contrato de atleta. Isso é uma questão assim que eu não fazia parte. Eu não fazia Quando parte você dessa... era jogador, você recebia como? Era dividido também? Sim, teve alguns clubes que era meio a meio, teve alguns clubes que era 80% na carteira, 20% da imagem. 20, 30, né?
Variava. Na minha situação, variava. Mas eu acho que esse negócio do Gabigol, o problema não é conseguir. Eu acho que com esses clubes conseguem pagar um cara assim. Mas aí gera muito ciúme dentro do elenco, não gera? Isso. Depende. Aí é a questão da vaidade. Né? A questão da vaidade. Você como jogador... tem vaidade... Não sei, mas chegar, por exemplo, o Gabigol lá ganhando 4 vezes Você é jogador, tá jogando ainda até hoje. Aí chega o Gabriel, Sim. 2 pau por mês. Você ganha 300. Olha, tô dando um exemplo. Você tá lá 3 anos. Você tá lá 3 anos ajudando e tal. Como é que cai isso? Vocês imaginam o seguinte, pô, agora com o Gabriel, nós vamos mudar de patamar, vamos brigar lá em cima, vamos ser campeão, vamos ganhar bicho, vamos ganhar premiação, etc e tal. Ou fala assim, não, pera um pouquinho, passa a bola pra ele que resolve. Qual é o sentimento? Olha, o sentimento é esse, pô, vem um cara... É que eu acho que eu, particularmente, eu gosto do se dá bem com o cara, eu acho, sabe, irmão? E da mesma posição. Fama, os caras se falam, tá ligado? Eu acho que o problema é a posição, né? Se o cara é atacante, tá vindo um atacante ganhando 2 milhões, aí qual é o agravante aí? Você com o salário atrasado. Fala, pô, os caras não pagaram minha luva, minha imagem, tá trazendo um cara pra pagar 2 milhões? Aí é duro. Aí o cara fica bravo. Agora, eu como zagueiro, na minha condição, pô, eu vou gostar de ter um atacante igual o Gabigol. Eu gostaria de ter o Gabigol no meu time. Agora, assim, a primeira coisa... o clube quer trazer um jogador de nível de salário 2 milhões, mas, pô, vê se pelo menos os que estão ali tá em dia as coisinhas, né? Vê se o salário do fulano tá em dia, do ciclano tá em dia, pra trazer o cara e tá com um ambiente tranquilo, favorável. Porque uma das coisas que deixa o ambiente muito ruim, né, entre os jogadores é quando você tem atraso de salário. Que é duro, é muito compromisso os caras, né? De pagamento, de investimento, de um monte de coisa. O jogador ganha muito, mas gasta muito, né? Gasta muito, Aqueles que têm cabeça é mais investimento. Compra os empreendimentos, é só boleto pagando, investindo pra lá na frente ter as condições. Pelo menos eu fui fazendo assim. Agora, pô, você traz um jogador, 2 milhões, e aí você tá com um elenco lá, pô, todo mundo salário atrasado, isso aí pesa, isso pesa. Mas digamos que o salário esteja em dia. Mas o cara chegando 2 milhões, você tá ganhando 300. Não, mas aí é mérito do cara. O cara chegou no nível... Não tem esse ciúme, não tem. Não. E no meu ponto de vista, mérito assim... dele que conseguiu fazer esse contrato. Dele, e isso, a gente tá falando de Gabigol, né? Teve a experiência da Europa, tal, não foi legal, mas o que esse cara construiu dentro do Brasil, hoje, no momento, tá ruim dele, né? Em relação ao Flamengo. No momento dele, eu acho que até precisa de uns novos ares, né? Principalmente com o Tite lá, porque a gente viu que, pelo menos nesse período, o Tite não deu oportunidade.